seguir, bora viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Portugal, não há dúvidas, é um lugar pequeno em tamanho, mas grande em aspectos culturais. O país é o berço, por exemplo, do fado e do canto alentejano, que são considerados patrimônios imateriais da humanidade, segundo a Unesco. A nação ainda se destaca em termos históricos, tendo 900 anos e sido habitada por diferentes povos, tais como fenícios, romanos, bárbaros e muçulmanos. Também é referência quando o assunto são paisagens naturais. De norte a sul, o cenário se modifica exibindo vales, montanhas, florestas e praias. Estas se espalham por mais de 800 quilômetros de uma costa, banhada pelo Atlântico. Ai, que lindeza tamanha! Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê-se bem terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho do choro. O mar está agitado. Em um movimento que se repete todos os dias, as ondas se lançam contra a encosta rochosa, criando um dos mais belos espetáculos da natureza. Mais adiante, o oceano já está mais tranquilo. Enquanto o vento sopra no litoral português, anunciando a chegada de uma nova estação, o sol, que deveria brilhar nessa época do ano, se esconde tímido. Assim como a paisagem, o mar em Portugal também muda de um lugar para o outro e, se parece calmo em um ponto, exibe sua fúria em outro. A fúria do mar foi a responsável por naufragar diferentes expedições na época das grandes navegações, mas não foi capaz de impedir que os portugueses chegassem à costa do Canadá, às Índias e ao Brasil, por exemplo. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho para te dar. A curiosidade e a coragem dos europeus fizeram deles pioneiros em muitos aspectos. Nós, os portugueses, ainda fomos privilegiados com uma localização estratégica. Enquanto o território português é banhado somente pelo Oceano Atlântico, a Europa está cercada ainda pelo Ártico e por 4 mares: o Mediterrâneo, o Báltico, o do Norte e o Negro. Em termos de tamanho, o continente é o segundo menor do mundo, ganhando somente da Oceania. Vence, porém, qualquer um outro quando comparada às suas riquezas culturais,
e históricas. Também se destaca na quantidade de visitantes que costuma receber. Em 2023, os números quase se igualaram aos do período pré-pandemia, devendo ultrapassar os de 2019 até o fim do ano. Portugal, por sua vez, já superou as estatísticas anteriores, estabelecendo um novo recorde. Foram 30 milhões de turistas que fizeram o país subir algumas posições no ranking dos mais visitados da Europa em 2023. Se durante a pandemia a quantidade de visitantes caiu 73%, essa já foi restabelecida. Em termos gerais, a Europa como um todo está em vias de recuperação. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o continente recebeu mais de 550 milhões de visitantes no último ano. O dado representa 94% do registrado no período pré-pandemia. Na lista dos mais visitados, França, Espanha e Turquia apareceram nos primeiros lugares. Portugal não ficou entre os líderes, mas também tem o que comemorar. Quero destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Em 2023, o número de chegadas aumentou em mais de 11% e o total de visitantes no país foi 3 vezes o de habitantes. Não há dúvidas, Portugal tem muito para contar e mostrar. Foi pelo norte que ele nasceu. Foi lá também onde se estabeleceu como país. O desenvolvimento, entretanto, não se restringiu àquela região, se espalhando a partir de Braga, Coimbra e Lisboa. Se o país, enquanto nação, tem 900 anos, a capital tem mais de 20 séculos, tendo uma história pautada por reis, conquistas, descobrimentos, tragédias e reconstruções. Essa história está contada nos 4 cantos da capital portuguesa e ainda em sua região metropolitana, que abrange 18 municípios. Dentre todos, os mais populosos são o de Lisboa e o de Sintra. Chorarei meu triste fado. Localizada a 29 quilômetros de Lisboa, Sintra tem uma posição privilegiada no território português, estando entre o oceano e a serra. Sua paisagem, por isso, é diversificada, oferecendo aos seus pouco mais de 385 mil habitantes tanto praias quanto florestas. Também um centro histórico. Centro cujo cenário está classificado como Patrimônio da Humanidade, segundo a Unesco. O título é um elogio a um lugar que tem clima de interior, mas ares de cidade grande. Vai encontrar alguém como tu, como tu, como tu. Se a vila, que é por sinal a sede do município, oferece diferentes atrações, como, por exemplo, a Quinta da Regaleira, seus arredores possuem muitos outros monumentos, tais como o Palácio Nacional de Sintra, o Convento dos Capuchos, o Castelo dos Mouros, o Palácio de Montserrat e o de Queluz, onde nasceu e morreu Dom Pedro I, o regente brasileiro. Além deles, Sintra também é um endereço de um outro monumento importante para Portugal, o Parque e Palácio Nacional da Pena, construído por Dom Fernando II, conhecido como Rei Artista. Essa história começa lá atrás, ainda no século XIX. Em 1836, Fernando de Saxe-Coburgo e Gotha se casa com Dona Maria II, filha de Dom Pedro I. Em visita a Portugal, o alemão se apaixona por Sintra e especialmente por um mosteiro que ali havia, dando início à história do Palácio da Pena.
O mosteiro tinha sido construído anos antes por Dom Manuel I no lugar onde existia uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Pena. O terremoto de 1755, entretanto, deixou o prédio que estava em posse da Ordem de São Jerônimo em ruínas, mas este continuou em atividade. Em 1834, porém, a Revolução Liberal extinguiu todas as ordens religiosas do país e o mosteiro foi abandonado. É nesse cenário onde entra Dom Fernando. Com sua própria fortuna, o rei consorte adquire o mosteiro. A ideia inicial era somente recuperá-lo, mas terminou sendo ampliada, resultando em um palácio suntuoso. Mas não qualquer palácio. O da Pena é considerado como que uma joia sagrada que coroa a Serra de Sintra. Seus tons coloridos são um expoente do romantismo em Portugal, enquanto sua arquitetura exibe a influência do estilo manuelino e dos mouros que habitaram a região. Resultado de uma obra ambiciosa, o Palácio da Pena se destaca tanto em número de visitantes quanto na riqueza de detalhes que tem. Esses ficam evidentes logo na entrada. A porta monumental, por exemplo, exibe guaritas semelhantes às da Torre de Belém. Bicos e esferas em pedra homenageiam a arquitetura portuguesa do século XVI. Mais adiante, uma ponte elevadiça não deixa dúvidas. A visita será como uma viagem pelo tempo. Viagem que começa num túnel por onde subiam carruagens e cavalos até chegarem ao pátio que dá acesso ao palácio. No terraço, um tritão está representado, remetendo possivelmente a uma personagem de Os Lusíadas. Parte homem, parte peixe, o monstro mitológico não sorri para aqueles que chegam, mas encanta pela riqueza de detalhes que ainda se estendem pela fachada. Ali perto há ainda um outro portal e uma varanda, de onde os monarcas assistiam à chegada de seus convidados. A porta de entrada do palácio, por sua vez, não está aí, em nenhum dos dois portais. O acesso ao interior do palácio hoje é feito usando o mesmo percurso que era reservado à família real. Era por aqui também que entravam os monges no mosteiro até 1834. Dom Fernando II, entretanto, alterou a entrada, construindo uma escada que conduz a esse claustro aqui, que data de 1511. O pátio quadrado é envolvido por arcos e azulejos hispano-mouriscos. A influência islâmica também aparece em outros espaços do palácio, como, por exemplo, o quarto de Dom Fernando. O exotismo dessa herança se sobressai nas paredes e teto. Além do quarto do rei, o palácio ainda possui outros cômodos e a maior parte da mobília é original. No gabinete da rainha, a escrivaninha é a que usava Dona Amélia para escrever suas cartas. Os convidados eram recebidos mais adiante na sala do chá. Antes, obviamente, a monarca precisava se vestir e seu toucador, assim como guarda-roupas, ainda permanecem intactos. Já na sala de visitas do rei, a pintura das paredes e teto volta a se destacar, ampliando o ambiente. A riqueza de detalhes é tirar o fôlego. E essa riqueza se estende por outros espaços, tais como a sala de jantar, que é uma adaptação do antigo refeitório do mosteiro. Aí, uma mesa extensível acomoda até 24 pessoas, estando ainda hoje posta com luxo e o requinte exigidos pela família real. Já no salão nobre, com pé direito alto, os reis tinham seus momentos de lazer.
Eles também utilizavam os diversos espaços abertos que o palácio tem para se refrescar. Um deles é o Pátio dos Arcos, a que se chega atravessando o Túnel do Tritão. Nele, o romantismo se revela em arcos em pedra. Adiante, o Oceano Atlântico se exibe e a luz, que tem importante papel na pena, banha o monumento, obra de um rei que sempre esteve ligado às artes. Essa ligação do rei com as artes está refletida em todo o palácio, que foi concebido como um castelo medieval à semelhança dos que eram vistos em contos de fadas. Justamente por isso, ele possui um caminho de ronda que dá uma volta completa na estrutura. O propósito deste caminho no palácio, atenção, não era proteger a realeza, tendo somente fins decorativos e de lazer. Seja para proteção ou diversão, do caminho vê-se ao longe, vê-se não somente outras atrações de Sintra, como o Castelo dos Mouros e suas praias, mas também o Convento de Mafra e o Parque Nacional da Pena, que cerca o próprio palácio. O parque, assim como o palácio, que tem aproximadamente 16 mil metros quadrados, é criação do rei artista que adquiriu o mosteiro e também a área de floresta que o envolve. Ao todo, são 86 hectares de um espaço marcado por caminhos que serpenteiam mata dentro. A luz do sol, por sua vez, penetra pelas copas das árvores, criando cenários exuberantes e poéticos. As mais de 500 espécies de árvores fazem do parque o mais importante arboreto de Portugal. E em meio a essa coleção está uma que caminha. Espera aí que isto não pode ser verdade. Essa daqui é uma tuia gigante que tem 35 metros de altura. Somente o perímetro do seu tronco tem mais de 16. Ela tem cerca de 150 anos, sendo uma herança da época de Dom Fernando. Ok, mas então quero saber esta história dela caminhar. Essa espécie de árvores produz ramos muito pesados que terminam por encostar no chão. Quando isso acontece, eles se enraizam e criam novos troncos. Com isso, a tuia vai aos poucos ganhando espaço e se distanciando do seu lugar original. Essa daqui, inclusive, já deu vários passos em direção a um lago, que fica aqui perto. O lago está cercado por diferentes espécies nativas e importadas, mas ele não é o único do Parque Nacional da Pena. Somente no Vale dos Lagos há 5. Há ainda um pateiro da época de Dom Fernando. Não muito distante está a Fonte dos Passarinhos, que evoca a herança árabe, e ainda dos 2 reis que foram responsáveis pela obra da pena. Dom Manuel, que construiu o mosteiro, e Dom Fernando, que o adquiriu anos depois e o transformou em palácio. Nessa mesma área está também a Feteira da Rainha, onde existem fetos arbóreos oriundos da Austrália e da Nova Zelândia. Os jardins do palácio ainda reservam outras surpresas para aqueles que querem contemplar a natureza e conhecer os mais diferentes projetos de Dom Fernando. Esse aqui é o chalé da Condessa Dédla, uma homenagem à segunda esposa do rei Dom Fernando II, Elise Hensler, com quem se casou em 1869, 16 anos depois da morte de Dona Maria II. No chalé, o rei se refugiava junto com a esposa. A construção de poucos cômodos era como uma casa de veraneio dentro de sua propriedade, permitindo ao casal privacidade diante de uma corte que não via a relação com bons olhos. Corte que também assistiu a outros integrantes da família real portuguesa se refugiarem no perímetro do Palácio da Pena.
Além de Dom Fernando II e suas primeira e segunda esposas, o palácio abrigou ainda Carlos I, neto de Fernando II, e sua mulher, Dona Amélia. Esta costumava passear pelos jardins da propriedade, tendo um espaço em particular como seu favorito. Daqui, desse trono esculpido em pedra, a rainha pintou o Palácio da Pena, inspirada não somente pela beleza da Casa Real, mas também pela vista que se tem do Miradouro. Do chamado Trono da Rainha, Dona Amélia pintou em aquarela a sua residência. A obra está guardada ainda hoje no cofre do palácio, mas uma réplica segue em exposição, revelando mais uma das curiosidades do monumento. Monumento patriolino que foi escolhido há anos atrás como uma das 7 maravilhas de Portugal, ao lado dos castelos de Guimarães e de Óbidos, da Torre de Belém e ainda dos mosteiros dos Jerónimos, de Alcobaça e da Batalha. O mosteiro de Santa Maria da Vitória é, assim como outros de Portugal, o resultado de uma promessa feita por um rei, a Nossa Senhora. Esse aqui começou a ser construído em 1386, após Dom João I vencer os rivais castelhanos na Batalha de Aljubarrota, que lhe deu o trono e ainda a independência do país. O mosteiro continuou a ser construído e modificado ao longo de 150 anos, tendo atravessado o reinado de 7 monarcas. O resultado é um monumento gótico com detalhes renascentistas que foi inaugurado em 1517, tendo sido doado à Ordem de São Domingos. Aqui, os dominicanos permaneceram até 1834, quando todas as ordens religiosas foram extintas de Portugal. Em 1983, o mosteiro foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, ganhando em 2016 o Estatuto de Panteão Nacional e se juntando assim ao Mosteiro dos Jerônimos e à Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa. Hoje, o monumento é um espaço cultural, turístico e devocional que atrai milhares de turistas todos os anos para essa pequena vila portuguesa. Nos últimos anos, para se ter uma ideia, ele foi, por sinal, o terceiro mais visitado do país. Somente em 2023, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória recebeu cerca de 400 mil pessoas. O número, apesar de ser maior que o registrado em 2022, ainda foi menor que o de 2019, quando mais de 416 mil visitantes estiveram no local, não superando, portanto, o recorde de 2017, que assistiu a um movimento de quase 500 mil turistas. E tem que se levar em consideração, Patriolino, que a Batalha não é tão perto de Lisboa quanto se pensa. Se a cidade está a 150 quilômetros da capital portuguesa, no centro do país, ela fica a somente 70 de uma vila que guarda uma outra das 7 maravilhas de Portugal. Estás a falar de Óbidos, não é? Localizada no centro de Portugal, Óbidos é uma das vilas medievais mais bem preservadas do país. É também uma das mais antigas, oferecendo ao turista um mergulho na história. A história de Óbidos coincide com a de Portugal enquanto nação. Isso porque, cerca de 5 anos depois da fundação do país, Óbidos foi tomada dos mouros que aqui viviam. Posteriormente, o rei Dom Dinis doou à vila a esposa, a rainha Santa Isabel. A partir daí e até 1883, toda essa região pertenceu às monarcas portuguesas. No século XVI, Dom Manuel fez diferentes obras na pequena vila e adicionou novas cores ao local. Hoje elas se destacam no colorido das buganvílias e das faixas azuis que adornam as casas, em sua grande maioria pintadas em branco. Todas parte de um perímetro cercado cuja entrada
ainda é a mesma há vários séculos. A entrada de Óbidos revela de cara o charme que o lugar ainda guarda. Um oratório com azulejos do século XVIII e uma homenagem à padroeira do município, Nossa Senhora das Dores, recebem os visitantes que logo se deparam com um lugar pitoresco de ruas estreitas. Construções seculares se exibem, revelando um cenário medieval em que portas e janelas se enfileiram pela rua principal. Aí também se encontram pequenos restaurantes, lojas e quiosques que servem a tradicional ginginha. A ginginha é um licor feito a partir da ginja que se assemelha a uma cereja. E Óbidos é um dos lugares de Portugal com maior tradição quando o assunto é a ginja. O motivo é nessa região onde as melhores são produzidas. Por isso, há muito que se fabrica o licor por aqui e ele pode ser servido em copinhos de chocolate, como esse aqui. Bebe-se o licor e come-se o chocolate. E ainda come-se o fruto depois para equilibrar o sabor. Nossa ginja artesanal. É muito boa. Obrigado. Tradicional como a ginginha é o passeio pelas vielas de Óbidos. Ruas simpáticas chamam a atenção, assim como os nomes e frases que decoram as fachadas. Mas eles, não se engane, são, na verdade, pichações que a Câmara Municipal tenta a todo custo evitar. Algumas das casas precisam ser pintadas diferentes vezes ao ano na tentativa de apagar os rastros deixados por uma geração que não sabe a importância de se conservar o patrimônio histórico. Patrimônio que se exibe também na Praça de Santa Maria. A igreja de Nossa Senhora da Assunção foi construída aí, provavelmente no século XII, destacando os estilos barroco e renascentista. O Pelourinho, localizado ali perto, é mais recente, data do século XVI, sendo um monumento nacional que representa o poder municipal. A poucos passos, o mapa da vila mostra que o mercado, situado também na Praceta, está no mesmo lugar desde 1411. Todo este património deu a Óbidos, em 1951, o título de Monumento Nacional. Monumento que revela diferentes contornos e surpresas quando visto de cima, através das muralhas que o cercam. Essas dão uma volta completa no vilarejo, oferecendo um passeio diferenciado. Sei o caminho para depois me perder, fim do tempo na pressa de voltar-te a ver. A minha casa és tu. São ao todo 2 quilômetros de um percurso cheio de degraus. A altura das muralhas adiciona um obstáculo a mais, mas a vista que se tem é singular. Delas vê-se toda a vila e ainda a Lagoa de Óbidos, que está fora do perímetro medieval, sendo uma das maiores da Europa, com cerca de 5 quilômetros de extensão. E Óbidos ainda tem mais, sabias? Tem um circuito literário que fez a Unesco classificá-la como a cidade criativa da literatura. É o Castelo de Óbidos, entretanto, quem se destaca por aqui. Ele está no alto da vila, datando ainda da época dos muçulmanos. Ao longo dos séculos, passou por diferentes alterações e hoje abriga uma pousada. Pousada esta que está dentro daquele que em 2007 foi escolhido como o segundo dentre os 7 monumentos mais relevantes do patrimônio português. O Castelo de Óbidos é uma das 7 maravilhas de Portugal e a vila como um todo, localizada a 88 quilômetros de Lisboa, é uma joia do interior, sendo motivo de orgulho para seu povo.
Além de Óbidos, os portugueses também se orgulham dos pouco mais de 800 quilômetros da costa que possuem. Esta é banhada pelo Atlântico, oferecendo dezenas de praias, seja no território continental ou nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Se nas ilhas estão diferentes destinos como Funchal e São Miguel, no litoral do continente, o Algarve é um dos que se destacam. É na região, por exemplo, onde estão a Gruta de Benagil e ainda Sagres, que é o extremo sudoeste da Europa. O ponto mais leste do continente, por sua vez, o chamado Cabo da Roca, está em Colares, um dos distritos de Sintra. O Cabo da Roca fica perto de Lisboa, a cerca de 40 quilômetros. É um destino bastante visitado por turistas, tendo sido, ainda no século XVI, quando os Lusíadas foi escrito, mencionado por Camões. Eis aqui, quase como da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. No Cabo da Roca, enquanto o poema se exibe, a música ao vivo embala a visita. Pelo espaço passam diariamente turistas das mais diferentes nacionalidades, todos em busca da paisagem. Do Cabo da Roca vê-se a Serra de Sintra e o Oceano Atlântico. O azul do mar contrasta com a encosta que ganha vida com a vegetação. Salpicos amarelos acrescentam cores à paisagem, enquanto ali perto é o vermelho do farol quem se destaca. Há registros que indicam que no século XVII havia um forte nessa região. Ele teria sido usado na proteção ao acesso a Lisboa, funcionando como uma linha defensiva ao longo da costa. Hoje, existem somente vestígios dele e um farol, ainda utilizado para navegação. Nessa região, o mar é considerado tranquilo e o movimento das ondas que se chocam contra o Cabo da Roca chega a ser gracioso. É como um balé de águas, uma dança contínua, sem direito a intervalos. A 150 quilômetros do Cabo da Roca, por sua vez, o mar se torna mais agitado e, em determinadas épocas do ano, as ondas chegam a 30 metros de altura. E são elas, as ondas gigantes, as responsáveis por fazerem de Nazaré um destino internacionalmente conhecido. Essas ondas são originadas a partir do chamado Canhão de Nazaré, que é um desfiladeiro no fundo do mar. Esse buraco, digamos, tem cerca de 200 quilômetros de extensão e 5.000 metros de profundidade, sendo o maior da Europa e um dos maiores do mundo. Mas como é que as ondas gigantes se formam? Elas começam a se formar a partir de tempestades no Atlântico. A ondulação gerada na água entra na base do canhão, ainda em alto mar, e vai ganhando velocidade ao percorrer a falha geológica. Sem obstáculos, ela se torna mais forte antes de chegar à costa. Isso porque o canhão se estreita como um funil e o resultado são ondas que podem chegar a 30 metros de altura. Foi justamente esse fenômeno quem deu destaque a Nazaré em 2011, quando um havaiano surfou uma onda de quase 24 metros na Praia do Norte. Desde então, são centenas de surfistas e curiosos que visitam o local todos os anos, durante o inverno. Não fosse por isso, a Nazaré continuaria a ser uma típica vila costeira. Uma vila com ruas estreitas, onde o culto à Nossa Senhora de Nazaré é prestado desde o século XII. Senhora da Nazaré, rogai por
Agora, se Nazaré é mundialmente conhecida por suas ondas gigantes, a capital do surf em Portugal é outra. É esta aqui, Ericeira, que está a 48 quilômetros de Lisboa. A pequena vila de pescadores, cuja história iniciou ainda com os fenícios cerca de 1000 anos antes de Cristo, é um lugar de clima agradável em que predominam casas simpáticas, pintadas de branco e azul. Azulejos com imagens sacras adornam algumas fachadas que aqui e acolá ganham cores diferenciadas. Na costa da sede do vilarejo, o sol que vez por outra é encoberto pelas nuvens da estação banha os turistas. O mar exibe tons de cinza enquanto manchas verdes acrescentam vida à paisagem. Adornada com falésias que criam pequenas baías, Ericeira oferece 8 quilômetros de uma costa com condições ideais para a prática do surf. Justamente por isso, Ericeira foi eleita em 2011 como uma reserva. Dessa forma, não somente suas praias, mas todo o seu entorno devem ser preservados de maneira a manter o padrão e a qualidade das ondas. Ondas que renderam a Ericeira o título de única reserva mundial de surf da Europa. À cidade, o esporte chegou ainda na década de 70 e então se espalhou pela costa portuguesa, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Além dos esportes aquáticos e do turismo, Ericeira sobrevive da pesca e do comércio. Por aqui, vivem menos de 15 mil pessoas. O clima tranquilo de antigamente ainda se mantém através das pequenas ruas e calçadas em pedra. Nos fins de semana, porém, a vila ganha outra atmosfera. Na pracinha, moradores e visitantes se reúnem e desfrutam de apresentações musicais. Não muito distante dali, através de vielas adornadas com pedras portuguesas, a pequena igreja não esconde sua simplicidade. Mas não se engane por essa simplicidade, não. Antes da chegada do surf na década de 70, Ericeira já era um destino de veraneio da aristocracia portuguesa, tendo sido visitada, inclusive, pela família real. Conta-se que foi daqui que Dom Manuel II, o último rei de Portugal, fugiu do país, rumo ao exílio. Em 1910, enquanto a Revolução Republicana, que colocaria um ponto final na monarquia, se formava em Lisboa, o rei preparava sua fuga junto com a mãe, Dona Amélia, e a avó, Dona Maria Pia, rumo a Gibraltar. A Dona Amélia estava no Palácio da Pena, em Sintra, quando soube da proclamação da República e rapidamente foi até Mafra, onde encontrou os parentes e juntos se dirigiram até a Ericeira. Esse seria o fim do regime político que durou quase 8 séculos. Entre aqueles que governaram Portugal está, além de Manuel II, seu avô Luís I, que foi o responsável por transformar uma pequena cidade da região metropolitana de Lisboa no destino de verão dos nobres portugueses. Situada junto ao mar, Cascais foi por muitos anos uma aldeia de pescadores. No século XIV, passou a ser um porto para navios que iam a Lisboa e assim conseguiu se desenvolver. Sua fama, entretanto, só foi conquistada na segunda metade do século XIX, quando o rei Dom Luís I transformou a fortaleza da cidade na residência de verão da monarquia. A partir daí, diferentes nobres começaram a construir casas e palacetes por aqui. Muitos deles sobrevivem até hoje e são essas construções clássicas que dão a Cascais um ar aristocrático. Mas de qual Cascais estás a falar? A dúvida surge porque Cascais é tanto um município quanto uma pequena vila. É nela onde se encontra um centro com ruas organizadas e limpas, ainda diferentes espaços verdes e uma marina. O município como um todo oferece as comodidades de uma cidade grande, sem, por exemplo, o corre-corre de Lisboa.
Sem falar das praias fantásticas. Ao longo do ano, Cascais costuma contar com 260 dias de sol, mas este às vezes decide se esconder. Quando aparece, porém, pode ser aproveitado nos 30 quilômetros de orla, por onde se espalham 17 praias. Uma delas é a do Guincho, que oferece geralmente águas tranquilas e uma paisagem de tirar o fôlego. E eu já aprendi. Onde há praia, há brasileiros. Segundo o governo, moram em Cascais atualmente pouco mais de 214 mil pessoas. Dessas, 34 mil são estrangeiros que residem legalmente na cidade. Entre eles, 11 mil são brasileiros. Na sequência, estão os britânicos, os italianos e os franceses em números bem menores. Por falar nisso, nos últimos anos, milhares de estrangeiros elegeram Portugal para morar. A imigração é, portanto, um dos fatores que tem contribuído para a introdução de novas crenças no país. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, apareceram pela primeira vez em dados oficiais no último censo do governo em 2021. A mesma pesquisa ainda mostrou que budistas, hindus, judeus e muçulmanos representavam pouco mais de 1% da população. Enquanto isso, os católicos continuavam sendo maioria, mas em 10 anos o percentual caiu 8%. A quantidade de pessoas sem religião, por outro lado, subiu para 14%. É demasiado. Aqueles que se mantiveram firmes na fé encontram em Fátima, a 130 quilômetros de Lisboa, uma terra santa que há pouco mais de 100 anos foi visitada não uma, mas 6 vezes por aquela que, segundo o anjo Gabriel, encontrou graça diante de Deus. Hello, my children. Thank you for coming to see me. As aparições de Nossa Senhora se deram ao longo de 1917, sendo mesmo 100 anos depois, o que faz milhares de pessoas visitarem esse lugar. O que muita gente não sabe é que a localidade já existia antes das visões dos pastorinhos. Sua origem, é verdade, é incerta, mas acredita-se que foram os árabes quem promoveram, a princípio, o desenvolvimento do vilarejo. Foram eles também quem teriam escolhido o nome Fátima. Conta-se que era assim que se chamava uma jovem por quem se apaixonou um cavaleiro templário durante a época em que os cristãos reconquistaram Portugal das mãos dos muçulmanos. A cidade ganhou a homenagem, mas permaneceu no anonimato por vários séculos, até receber a visita de um anjo. Don't be scared. Do not worry. Who are you? I'm the angel of peace, the angel of Portugal. Os eventos que culminaram com as aparições de Nossa Senhora iniciaram ainda na primavera de 1916, quando um anjo surpreendeu 3 crianças e pediu para que elas orassem com a seguinte jaculatória: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Poço do Arneiro e a Loca do Cabeço foram os lugares onde o anjo apareceu 3 vezes, enquanto o poço está nas proximidades da casa de Lúcia, recentemente restaurada na aldeia de Aljustrel. A Loca está mais adiante, já em Valinhos, uma terra de gente humilde que foi escolhida por Nossa Senhora para revelar mensagens que ainda hoje são atuais. Foi, por sinal, através da inocência de 3 pastorinhos que a Mãe de Deus falou com o mundo e apresentou pela primeira vez a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo de terra.
As palavras da irmã Lúcia fazem parte do primeiro segredo de Maria. Outros dois que envolvem a devoção ao Sagrado Coração de Nossa Senhora, a Segunda Guerra Mundial, a conversão da Rússia e ainda o atentado que viria a ser sofrido pelo Sumo Pontífice da Igreja Católica, compõem as outras revelações. Uma senhora vestida de branco e mais brilhante que o sol apareceu aos pastorinhos na sequência de um relâmpago. A primeira dessas visões se deu em 13 de maio de 1917, na Cova da Iria. Nossa Senhora retornaria ao mesmo local outras 4 vezes, sempre no mesmo dia. Why did you come? What do you want from us? You must come back here every month at this time for the next 6 months. No dia 13 de agosto daquele ano, entretanto, as crianças não se encontravam em Aljustrel. Depois de serem apontadas como mentirosas pelas autoridades locais, elas terminaram sendo levadas para Vila Nova de Ourém. É, portanto, aqui em Valinhos, fora de seu lugar habitual, que Nossa Senhora aparece em 19 de agosto, pouco depois de os pastorinhos terem sido soltos. No local que naquela época não passava de um grande descampado sem quaisquer construções, uma imagem hoje homenageia a aparição, que foi uma exceção à sequência das outras 5 que ocorreram na Cova da Iria. É por sinal lá, onde está a Capelinha das Aparições, parte do Santuário de Fátima. A Capelinha das Aparições é o coração do santuário. Ela foi construída por indicação da própria Virgem no lugar exato onde apareceu, em 1917, onde hoje repousa aquela imagem. Havia uma azinheira que foi usada pela Virgem para falar com as crianças. Com o passar dos anos e depois de as aparições terem sido confirmadas e validadas pela Igreja, muitas pessoas começaram a arrancar galhos da azinheira. Esta terminou morrendo, sendo substituída por uma capela. A inauguração foi celebrada em 1921. No ano seguinte, um ataque com dinamites obrigou seu fechamento. A reabertura só se deu em janeiro de 1923. Desde então, é na capelinha onde se reza o terço diariamente, seguindo um pedido feito pela própria Virgem. Maria. É aqui onde homens e mulheres falam a mesma língua e intercedem. A Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Na imagem que a representa, a proteção materna se manifesta. A bala que por pouco não vitimou o Papa João Paulo II em 1981 foi instalada em sua coroa como símbolo da intervenção de Maria no atentado. Foi em 13 de maio daquele ano que um terrorista turco disparou contra João Paulo II, na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa foi atingido no abdômen, enfrentando horas de cirurgia e momentos que o deixaram entre a vida e a morte. His Holiness was immediately thought to be in grave condition as he was brought into the operating room. Then, for over 4 hours, surgeons worked. His most serious wound, a shot through his abdomen. Doctors removed 2 parts of the Pope's intestines. The doctors called the operation, quote, successful. Salvo dos ferimentos, o Papa não tardou a reconhecer a intervenção de Nossa Senhora no atentado. A data da primeira aparição em Fátima não seria uma mera coincidência, mas uma prova de que a Virgem o havia protegido. Por isso, o próprio Papa decidiu, em 1984, doar a bala à Diocese de Leiria. Esta foi 5 anos depois inserida na coroa de Nossa Senhora, a qual foi fabricada em 1942, com joias doadas por mulheres portuguesas.
A coroa, que pesa pouco mais de 1 quilo, tem 313 pérolas e 2.600 pedras preciosas e não costuma ficar em exposição. A que está na Capelinha das Aparições é, por motivos de segurança, uma réplica. Réplica que é pequena diante da grandiosidade das aparições de Nossa Senhora. Um evento que, em outubro de 1917, foi testemunhado por mais de 70 mil pessoas. Foi nessa ocasião, em sua última aparição, que a Virgem revelou sua identidade. Ela era a Senhora do Rosário e, naquele local, uma capela deveria ser construída. Aos descrentes, restava ainda uma surpresa: o milagre do sol. Look. The sun! A multidão que se amontoava na cova da Iria viu o sol girar sobre si mesmo como uma grande roda de fogo que parecia cair sobre a terra. Um feito digno de Nossa Senhora, aquela que também foi a responsável pelo primeiro milagre público de Jesus nas bodas de Caná. As aparições de Fátima, 107 anos depois, ainda estão ancoradas na capelinha, mas o santuário guarda outros espaços de culto e devoção. A Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por exemplo, é onde estão os corpos dos 3 videntes, os santos Jacinta e Francisco Marto e a irmã Lúcia. Aí, 14 altares representam os mistérios do Rosário e a ladainha aparece contada em vitrais coloridos. O ambiente de oração ainda se estende pelo exterior da basílica, construída em pedra calcária, com pouco mais de 70 metros de altura. A Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima está ladeada tanto à esquerda quanto à direita por um conjunto arquitetônico de 200 colunas e 14 altares. A colunata, como é chamado esse monumento, ainda está adornada por 17 estátuas de santos. Os apóstolos marianos têm alturas que variam entre 2 e 3 metros, estando virados para a grande esplanada que forma o santuário. Nesse recinto de oração está ainda a azinheira grande, que tem mais de 100 anos, e a única árvore da época das aparições. Ali perto, um bloco original do Muro de Berlim que pesa mais de 2 toneladas, mostra que erros do passado não podem ser repetidos. Mais adiante está uma área de exposições e confissões. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. Logo acima, a Basílica da Santíssima Trindade, inaugurada em 2007, é uma prova de que o santuário permanece em evolução. Entre o norte e o sul, o Sagrado Coração de Jesus abençoa o santuário e aqueles que, em ato de humildade e devoção, percorrem os 180 metros dessa passarela, muitas vezes de joelhos. Aqui, a fé se torna um ato concreto e nem a chuva ou o vento frio, resultado do clima instável, são capazes de parar alguns fiéis. No entorno do santuário, hotéis e pequenos comércios sobrevivem do turismo religioso. É daqui que tira o sustento grande parte dos 13 mil habitantes da cidade. Uma gente que, com um sorriso no rosto, agradece não somente aos visitantes, mas, sobretudo, àquela que os escolheu entre o povo eleito de Deus.
Lugar de fé e devoção, o Santuário de Fátima é hoje um dos destinos marianos mais visitados do mundo. Para muitos, é o que os faz vir a Portugal. Para outros é o vinho, ou mesmo a história, ou quem sabe, as paisagens. A verdade é que o país tem muito a oferecer. A Europa tem muito a oferecer. Quer dizer, o mundo tem muito a oferecer. A nós, resta abrir os olhos e embarcar nas aventuras que nos são apresentadas. Nem que seja pela televisão. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião. E só voltar um dia, vou pôr a mala no porão, saborear a primavera numa espera e na estação. Dia disse uma andorinha, filha, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. A vida me diz mentiras, mas o sol avisa antes. Tá pensando que são só os filmes de Hollywood que tem cenas pós-créditos? Nada disso. Nós ainda temos mais um episódio e dessa vez você vai conhecer os bastidores da nossa viagem. Até amanhã. Ela é mais feliz, né? Não tem isso que ia falar. Cadê teu que perto? É quase impossível que esse daqui, ó, que é isso aí. Eles se escondem timidamente. Não é à toa. Foi somente. Eu tô em jejum. Eu tô com fome. Eu tô com sono. Eu tô cansado. Você assistiu Bora Viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH.